Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. A Câmara aprovou o projeto de lei do Legislativo que cria na capital o Programa de Prevenção de Acidentes Elétricos envolvendo animais. A proposta foi apreciada na sessão plenária de quarta-feira. De autoria do vereador Roberto Robaina, do PSOL, o projeto propõe uma adaptação e adequação da fiação dos postos de energia elétrica. Entre as ações previstas estão a colocação de cones na parte superior dos postos de energia localizados às margens da zona rural. Nesses locais, há a presença de bugios que transitam nas vias. Que nós tenhamos essa compreensão comum da importância de defender os animais e de buscar políticas públicas e exigir das companhias privadas que elas cumpram as suas obrigações e que elas tomem providências para que nós não tenhamos um verdadeiro processo de assassinato de animais, de uma espécie que está ameaçada de extinção, que vive na nossa cidade, na zona rural. Porto Alegre tem uma zona rural forte, expressiva, e esse projeto tem como objetivo amenizar esse tipo de tragédia. A matéria ainda estabelece que as empresas públicas e privadas de energia elétrica deverão também custear o resgate e tratamento dos animais que sofrerem acidentes. A Câmara também aprovou o projeto de lei do Legislativo que obriga a identificação visual do tipo sanguíneo e fator RH nos crachás dos funcionários das empresas que prestam serviço público de transporte coletivo. De autoria do vereador Márcio Binzeli, do PDT, a proposta concede o prazo de 120 dias para as empresas se adequarem à norma. Conforme o parlamentar, a identificação do tipo sanguíneo dos funcionários facilitará o trabalho das equipes de salvamento em casos de acidente. E outra matéria do Legislativo, também aprovada na quarta-feira, institui o selo de excelência Ecovela. A medida visa valorizar ações esportivas em prol da preservação de recursos hídricos. De autoria da vereadora Cláudia Araújo, do PSD, o selo é destinado a pessoas físicas e entidades públicas ou privadas que, por no mínimo um ano, tenham contribuído para a inclusão social e preservação dos recursos hídricos por meio do esporte, contribuindo para ações que protejam o meio ambiente e reduzam a poluição da cidade, principalmente as margens dos rios, arroios e lagos. De acordo com a parlamentar, a proposta é uma forma de reconhecer o Ecovela, evento náutico esportivo criado pela Associação Gaúcha de Windsurf em 1992, que reúne velejadores em prol de atividades esportivas e preservação dos recursos hídricos. O plenário também aprovou o projeto de lei complementar do Executivo que altera regras de redução do IPTU para imóveis sustentáveis. A mudança retira a regra de concessão de novos certificados a partir do teto para o limite prudencial da renúncia fiscal para o benefício. A iniciativa visa incentivar a adoção de boas práticas de preservação do meio ambiente. Mais detalhes você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A presidente do Legislativo, vereadora comandante Nádia, do PL, participou nesta quinta-feira da instalação da Frente Parlamentar Brasil-Israel. A frente foi proposta pela vereadora Fernanda Bart, do PL. Segundo a parlamentar, a ideia é desconstruir narrativas e esclarecer sobre os fatos que envolvem os conflitos na região. A presidente da frente afirma ainda que o objetivo é estreitar os laços e que uma comitiva deverá visitar Israel. É o 5º ano de funcionamento da Frente Parlamentar Brasil-Israel, onde a gente já vem construindo uma relação muito produtiva com Israel, que é aí um marco na democracia daquela região, que é um país que respeita todas as diferenças, valoriza a mulher de igual para igual, tem a maior parada LGBT do mundo e é um exemplo de democracia participativa. E se tudo der certo, esse ano a gente ainda vai organizar, a convite de Israel, uma missão Porto Alegre, Israel. A presidente da Federação Israelita destacou o potencial de Israel em diversas áreas e também as oportunidades de intercâmbio com o Rio Grande do Sul.
A área de inovação em Israel, de tecnológica, Israel é conhecido não só como Startup Nation, né, de ser um lugar muito propício para a criação de startups, mas também como Scale-Up Nation, então a possibilidade de se escalar negócios. Então quando a gente olha para Israel, Israel cabe 400 vezes dentro do Brasil em tamanho, não tem a abundância de recursos naturais que nós temos aqui no nosso país. E eles conseguem ter níveis de produtividade e atingir determinados ganhos e conquistas através da inovação. Também participou da instalação da Frente Parlamentar o cônsul-geral de Israel, Rafael Erdreich. Israel é um país pequeno, mas com uma capacidade tecnológica enorme. E nós achamos que é bom momento que agora as coisas estão calmando um pouquinho para aumentar esta cooperação e buscar maneira como cooperar com o estado do Rio Grande do Sul e também com a cidade de Porto Alegre. A presidente do Legislativo, vereadora comandante Nádia do PL, salientou os valores e a resiliência do povo de Israel, bem como a capacidade tecnológica do país. Estamos com vocês, vida longa a esse povo que tem uma capacidade enorme de nos encantar por sua tenacidade, resiliência, como eu falei, mas principalmente pelo poder de se transformar depois de guerras, depois de muitas coisas que passaram. É um orgulho para nós podermos estar inaugurando, colocando, instalando a Frente Parlamentar Brasil-Israel, que eu tenho certeza que é uma frente que terá muitos bons frutos de exemplos aqui para o Brasil e em especial para Porto Alegre. Em alusão ao mês das mulheres, vamos conferir agora no Jornal da Câmara depoimentos das vereadoras da capital. A representatividade da mulher tem crescido a cada ano que passa. As mulheres estão na política, estão na área da saúde, da segurança pública, do saneamento básico, mulheres que estão nas Forças Armadas, na Brigada Militar, na Polícia Civil, enfim, as mulheres desembargadoras. E isso mostra o quanto nós temos crescido na qualificação, no conhecimento e feito também o combate àqueles que não aceitam o papel da mulher na sociedade. Um papel tão importante de gerar vida, de também construir um mundo melhor para outras pessoas. Para as mulheres porto-alegrenses, para as mulheres gaúchas, o meu parabéns. Bora lá, mulherada. A luta pela vida das mulheres é uma luta fundamental. Nós somos a maior parte da população de Porto Alegre, a maior parte da população do nosso país. Somos trabalhadoras, duplamente exploradas, porque trabalhamos na rua e também somos aquelas que garantem basicamente todo o trabalho doméstico. Somos aquelas também que têm os corpos mais violados. Não basta a gente ter mulheres no parlamento, no judiciário, CEOs de grandes empresas. A gente precisa de modificações na estrutura desse nosso Brasil para que garanta esse suporte em relação ao emprego, em relação à renda e os direitos básicos que estão na Constituição desde 88 e que nunca se transformaram em direitos efetivos para boa parte dessas mulheres. O 8 de março para nós é um dia sim de homenagem a todas as mulheres combativas que nos trouxeram até aqui, mas também a gente atualizar a nossa agenda política e dizer daqui para frente o que a gente quer. O Dia da Mulher é importante, né, para que a gente relembre, né, do quanto a mulher é o esteio da sociedade, né? A mulher é que gera vida, a mulher é que multiplica e lembrando que na política nós mulheres precisamos sim ocupar todos os espaços, mas pela meritocracia. Nós mulheres temos que nos apoderar daquele lugar que nós queremos estar e a partir do nosso mérito podermos, né, usufruir desses espaços públicos. Não concordo com o movimento feminista, acho que inclusive esse movimento vem tirando os nossos espaços de mulheres, né, deslocando as nossas diferenças biológicas entre os homens e é por isso que a gente, como mulher, precisamos estar aqui para lembrar que as mulheres são, né, metade do mundo são mulheres e a outra metade são os filhos dessas mulheres. Um dia de luta, na verdade, né? Um dia de assegurar direitos, né? A gente sabe que hoje as mulheres ainda lutam na sua totalidade por equidade de salário, por equidade no mercado de trabalho. Então a gente precisa entender que o Dia da Mulher não é um dia de dar
rosa, de dar presente, falar parabéns. É um dia de, na verdade, entender porque mulheres ainda fazem um trabalho doméstico, que a gente chama de divisão sexual do trabalho, né? E aqui na casa, isso se expressa também na Procuradoria da Mulher, que está chamando um evento somente com mulheres de um campo político, e não chamou a esquerda, por exemplo, né? Isso é extremamente grave, né? Do ponto de vista democrático da casa. Eu acho que vale que todas as mulheres entendam e saibam que há divergências dentro do próprio movimento feminista e das mulheres que não gostam do feminismo. Então é fundamental que a gente comece a entender que a discussão, ela precisa ser mais democrática possível na casa, para que as mulheres da cidade toda, que precisam da gestão pública, né, do Estado, elas possam de fato serem atingidas pelas políticas que a gente vota aqui. Muitas mulheres que nos antecederam lutaram para que a gente pudesse estar ocupando os espaços que muitas de nós hoje ocupam, né? Aqui na Câmara, por exemplo, só sou eu e a Karen, mulheres negras. Nós não estamos em maioria nos espaços de poder. Então, sim, a representatividade, a luta pelo povo preto e principalmente pelo feminismo negro. Nós sabemos que nós, mulheres, temos um atravessamento que é diferente da realidade de que muitas mulheres brancas, por exemplo. Nós somos a base da pirâmide. A gente sabe muito bem quais são os lugares que a mulher negra é colocada, né? Então, estar num espaço de poder hoje representa muito. É de dizer para as mulheres que a gente pode estar onde a gente quiser, de dizer para as mulheres negras que é possível a gente reverter a lógica dessa pirâmide, né? E é possível a gente poder pensar a política, pensar a economia, pensar como fazer a sociedade contando com as nossas contribuições. A nossa intelectualidade, ela existe e ela vale muito. O dia 8 de março, na verdade, é uma data que para nós soa como um alerta, para nós podermos replicar tudo aquilo que nós defendemos como bandeira o ano todo. É um dia de nós discutirmos ainda de uma forma mais profunda tudo que as mulheres precisam, relacionados ao respeito, à segurança, ao empreendedorismo, para que essa mulher seja cada vez mais valorizada, que ela tenha os mesmos salários que os homens recebem para mesmos cargos, que ela tenha o direito a estar com as suas famílias, que essas crianças tenham creche, que essa mulher tenha acesso à sua saúde, aos seus exames preventivos. Nós queremos que as mulheres sejam cada vez mais protagonistas e vamos lutar durante todo o meu mandato para que isso ocorra durante todos os dias do ano. A vida de todas as mulheres também constrói esse país, esse estado e essa cidade. A nossa unidade em relação à existência das mulheres é também sobre a violência que recai sobre os corpos femininos. Combate à misoginia, ao machismo, a luta por a gente conseguir o mínimo de respeito quando a gente está principalmente trabalhando, o nível de assassinatos, de violências, de assédios. A gente está numa luta contra a violência e é a partir da violência que a gente quer discutir, mas também a partir da vida, da presença de mulheres trans aqui no parlamento, de mulheres negras. É nessa diversidade de mulheridades que a gente tem que estabelecer a nossa relação social. É justo, é digno a gente lutar contra a violência e inserir mais e mais mulheres nesse campo. É um dia representativo, né? Porque nós sabemos que todos os dias são importantes, todos os dias são o Dia da Mulher, né? Então a gente precisa ter uma data que a gente possa comemorar todos os dias da nossa existência, porque todos os dias a gente está trabalhando para ser vistas, para ser lembradas, para que as pessoas saibam o quanto nós somos importantes numa sociedade que ainda é muito machista, né, e que infelizmente deixa sempre a mulher em segundo plano. Então nós precisamos cada vez mais nos fortalecer, nos dar as mãos e mostrar que somos extremamente importantes para a nossa sociedade. E através da política é uma porta aberta, é um instrumento extremamente importante para que nós possamos mostrar essa força. Então que nós tenhamos cada vez mais mulheres na política, cada vez mais mulheres representando mulheres. Esse é o momento de celebrar, mas também de reforçar as nossas lutas, né? Porque a gente sabe que ainda precisamos de muita igualdade. As mulheres hoje elas trabalham muito mais do que o horário normal, elas chegam em casa e têm o terceiro turno. Então é um pouco isso que eu digo, o parlamento também tem que ser um lugar das mulheres, né? A gente sabe que a política infelizmente ainda é bastante machista, mas eu acho que a gente está aqui também, né, para mostrar nossa força, nossa energia, nossa capacidade de construir sim uma cidade boa, né, para todos e todas. E a gente sempre fala que uma cidade boa para as mulheres é uma cidade boa para todos e todas, porque, né, a gente está fazendo bem para os nossos filhos, bem para a nossa família, enfim. Então acho que isso é bem importante, a gente ocupar esse espaço e estar aqui construindo essas políticas. A mulher é uma dádiva e eu quero dizer, deixar um apelo aqui
que elas sejam mais respeitadas. Eu acho que é uma reflexão que tem que ser feita a cada 8 de março e o mês inteiro alusivo, ela precisa de respeito, ela precisa ser valorizada como mulher, como mãe, como trabalhadora, e é essa reflexão que eu acho que tem que ser feito sempre quando a gente adentra o mês de março. A gente precisa muito reafirmar a importância dessa data como um dia de luta das mulheres. São aquelas que mais chefiam lares, mas ao mesmo tempo são submetidas ainda a desigualdades salariais, e somos nós as que morremos simplesmente pelo fato de sermos mulheres. Eu, como vereadora da nossa capital, que é uma cidade onde a maior parte do eleitorado são mulheres, eu também sinto todos os dias aqui o efeito de ser minoria nesse espaço que ainda é majoritariamente masculino, majoritariamente branco, e isso tem efeito no conteúdo político que a gente discute aqui. E a nossa presença aqui é fundamental para enfrentar as violências, enfrentar a violência política de gênero e para a gente avançar numa agenda de direitos para as mulheres. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere aí no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!